Olá, estamos de volta, continuando a conversa com o coordenador do Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar da UFAL, Geraldo Veríssimo. Professor, o senhor falava em retroalimentação dessa pesquisa. Como é que é financiada essa pesquisa? Nós temos contrato entre a Universidade Federal de Alagoas e a empresa com interveniência da fundação da universidade, né? Cada universidade federal tem uma fundação que permite você ter recursos para o custeio da pesquisa. Então é preciso, nós temos uma equipe de professores, uma equipe de técnico administrativo, nós temos operacionais, do qual há o gasto também do custeio da pesquisa, né, os insumos, equipamentos e os serviços que são feitos para assim atender. Então, através desse aporte financeiro que o setor tem, através desses contratos, nós desenvolvemos o trabalho em campo, tanto nas plataformas, nos laboratórios da universidade, quanto também em áreas das usinas onde temos as bases avançadas de pesquisa. Certo. Agora falando sobre as variedades, claro que o foco é a questão da produção de cana mesmo, né, de açúcar, enfim. Mas essas variedades, elas beneficiam outras áreas também, no termo de produção? Nós temos não só o produto açúcar, como temos o álcool, né, o álcool carburante, né, então já tem um segmento Brasil, nós temos uma substituição da gasolina muito forte pelo álcool. Questão, né? Do uso do etanol mesmo, o etanol, né? Além disso aí, nós temos o bagaço da cana-de-açúcar, que composto por celulose, hemicelulose, lignina, que faz com que você gere energia. Então, a queima desse bagaço, gerando vapor, transforma-se em eletricidade, uma cogeração de eletricidade, do qual vai para consumo próprio da usina de açúcar e, muitas vezes, não só para o processo da indústria, mas para o campo, para irrigar o campo, e até o excedente ser vendido para as concessionárias de energia elétrica. Quer dizer que existe variedade de cana que já faz isso, que a cana tenha mais bagaço, digamos assim, para que seja queimado? Historicamente, o melhoramento voltou para cana com mais açúcar, né? Com mais sacarose, glicose e frutose, que são os 3 açúcares mais importantes, e menos fibra. Mas com o uso da fibra, do bagaço, para cogerar energia, então teve que se aumentar um pouco essa fibra. Mas essa questão da fibra para o segmento sucroenergético, que seria açúcar, álcool e eletricidade, nós temos hoje surgindo um outro segmento, que é ter essa biomassa moderna que tenha muito mais fibra e menos açúcar para poder atender a esse segmento de fornecimento de energia, até mesmo para polos industriais. Nós temos uma demanda muito forte atualmente e o melhoramento também vai ter esse segmento de obter cultivares com muito mais fibra e menos açúcar, para gerar energia para indústrias que não do setor sucroenergético. É porque o nosso país tem ainda uma matriz grande na questão da hidroelétrica, não é? Mas há outros países que trabalham muito com a questão da própria energia nuclear, não é? Exato. Você tem uma ideia, a França, 80% da energia que é dependente. Calefação, por exemplo, na França, Europa, Alemanha, Japão, como tivemos agora, né, em 2010, usa a energia nuclear. Então já existem protocolos para substituição em 20 anos, já ser através de biomassas modernas. Quais são essas biomassas? As florestas energéticas, nós temos a cana-de-açúcar, o sorgo. A cana desponta nesse cenário aí. Capim-elefante, mas a cana-de-açúcar centenária tem toda uma tecnologia, tem todo um maquinário, todo um métier de conhecimento, do qual já pode fornecer também isso aí somente através do melhoramento genético, tirando o açúcar e aumentando a fibra para esse segmento. Formar, por exemplo, já existe aqui em Alagoas, usina Sumaúma, que produz o briquete do bagaço da cana. Então, esse tijolo, briquete, tipo de tijolo de bagaço, briquete, né? já substitui a lenha nas pizzarias, substitui a lenha nas padarias. Lá em São Paulo, aqui mesmo, já é proibido você passar com caminhões na cidade transportando toras de madeiras para fornalhas, né? Então, isso daí é uma demanda muito grande para o futuro, para ter esses briquetes ou pellets, que seria mais reduzido, com muito maior poder calorífico, e assim atender a essas fornalhas cerâmicas, pizzaria, padarias, calefação e novos polos industriais que estão surgindo no mundo todo, principalmente no Brasil. As plantas de indústrias
que estão se pensando financiar, que já está financiando, já dá incentivo se for usada a biomassa moderna. Perfeito. E aí a cana-de-açúcar está na ponta. Existe uma variedade também que é mais voltada para o corte mecânico da cana, é isso? Nós temos variedades que têm característica de ser mais precoce, mais rica em açúcar, outras que têm um perfil ereto, que facilita assim, a colheita mecanizada e a colheita manual, né, que tem facilidade nisso. Então, temos variedade que está sendo multiplicada pelos produtores, visando a substituição do corte manual pela colheita mecanizada, que tem sido muito acentuada aqui em Alagoas e no Brasil todo. Perfeito. Voltando à questão de pragas e precocidade, qual é o ciclo de vida de uma cana e como é que o melhoramento genético pode modificar isso? O cultivo da cana ela tem uma propagação assexuada. No caso, você usa o rebolo da cana, né? Aí tem as gemas da cana, dali vai brotar a cana e formar aquela touceira. Então, durante uns 15 meses, no primeiro ano, né, de 12 a 15 meses, ela está madura. Então, ela já tem o teor de sacarose suficiente para ser industrializada. Então, há esse corte, com esse corte é uma rebrota desse material, né? Então, essa planta rebrota em mais 12 meses, aí a gente vai colher o segundo ano, que seria a soca, nós chamamos de soca, e assim sucessivamente a ressoca, terceiro ano, ou a quarta ressoca, quinta ressoca. De forma que nós temos, em média, usinas que têm 4 anos de ciclo, outras 5 anos, dependendo se tiver maior ou menor fornecimento de água, né? Porque se houver um déficit hídrico, um estresse hídrico, então reduz esse ciclo para 3 anos e meio. Mas se também tiver irrigação contínua, pode chegar a 10, 12 anos cortando essa cana. E há variedades que podem encurtar esse ciclo, é isso? Então, variedades não encurtar. Gostaríamos de ter variedade que tenha maior longevidade, né? Que tenha fizesse com que a planta produtividade durasse ao longo mais de tempo vários produzindo. ciclos. Então, nós temos dessas variedades lançadas, são aquelas que têm uma socaria muito mais estáveis em produtividade. Questão da quantidade de sacarose. Então, nós temos um crescimento fantástico. Você tem uma ideia, na década de 70, quando foi iniciado esse trabalho, nós tínhamos 90 quilos de açúcar por tonelada de cana. Isso era a média brasileira, lagoana 87. Hoje a média lagoana é de 140 quilos de açúcar por tonelada de cana. Um salto qualitativo e quantitativo gigantesco. O aumento, né? de açúcar é fantástico. E a todo momento nós estamos obtendo variedades sempre superior àquelas padrões. Por que a Alagoas saiu à frente desse processo de melhoramento genético? O que explica isso historicamente? Aqui em Alagoas, não só Alagoas, mas uma região que a gente pode dizer de latitude mais ou menos 10 graus norte ou sul, e nós estamos a 9 graus de latitude sul, nós temos uma condição geográfica favorável ao florescimento natural da cana-de-açúcar e com grãos de pólis férteis. Por isso, Serra do Ouro é o banco de germoplasma que tem essa condição e fazemos essas hibridações. Temos uma posição de privilégio, então, né, professor? Sim. Voltamos já daqui a um pouquinho com mais um pouco do professor Geraldo, falando sobre melhoramento genético de cana-de-açúcar. O Conhecer volta já.